Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente vai continuar a série aí, uma série, que a gente começou desde o vídeo anterior. O pessoal vem pedindo bastante, que é cálculos. E aí eu comentei no vídeo anterior que eu acho que eu vou produzir uma série aí pra gente discutir um pouco de situações reais em cálculos de dispensação de medicamentos, né? Mas, como eu já venho falando, tudo depende da área que você estiver trabalhando com dispensação. Ah, eu trabalho com dispensação de medicamentos, tá, mas aonde? Porque o raciocínio, principalmente da entrega final do produto, é diferente. Porque eu tenho que olhar para a área e ver como a área dispensa. Tem critérios específicos. E hoje a gente segue na linha da dispensação em drogarias, então vamos discutir um pouquinho mais de situações reais em dispensação em drogarias. Bom, gente, vamos lá então, mais um pouquinho de cálculos em dispensação de medicamentos ou cálculos farmacêuticos, né? Com o foco em drogarias. E de novo, para quem está assim, vamos tentar, né, transformar isso em conquistas. São oportunidades. A gente pode passar a vida aí se escondendo e dizendo, né, nossa, nunca deu certo, mas o quanto que a gente está disposto a tentar. É claro que eu sei, eu vivo isso com todos os traumas, os problemas, as dúvidas com cálculos. E vocês acham que comigo é diferente? Eu também passei por isso, né? A questão é o quanto que a gente está disposto a encarar. É um processo de dedicação. Não vou conseguir do dia para a noite. Ah, Dani, está desanimando? Muito pelo contrário. Eu tô querendo que vocês respeitem o tempo de vocês de aprendizado mesmo. Não desistir e respeitar o tempo. A fórmula é certa, vai dar certo. E aí, né, no decorrer das discussões, vou tentar trazer algumas dicas que me ajudaram, né? Tudo que eu trabalho aqui com os meus alunos, presencial, eu trabalho aquilo que eu já passei. O que deu certo de alguma forma para mim, já tentei várias estratégias com vários temas, tá? Não tô falando só de cálculo, mas o que eu tenho trabalhado é aquilo que deu certo para mim e que eu tento trazer de uma forma didática, uma forma que seja possível. E aí é tentativa e erro, gente. A gente vai aprendendo sempre. Então, vamos lá. A arte da repetição e um processo. Continuar. Então, vamos continuar. Bom, pessoal, inclusive no vídeo passado, eu trouxe o exemplo do dipirona, até porque é um produto que tem saída demais, né, na drogaria, dentro dos medicamentos isentos de prescrição, mas aí trouxe outra possível discussão aqui pra gente. Vamos lá. Primeiro, vamos interpretar o que o exercício está pedindo. Então, destacar as verdades. A prescrição de dipirona, 500 miligramas. Ok, essa dosagem é a dosagem da prescrição, né? A dosagem prescrita pelo médico, certo? E isso é bem importante para a gente diferenciar o que foi prescrito do que eu tenho ali na drogaria. Vezes por dia por 5 dias. Isso é posologia, né? Quanto que eu vou tomar, quanto por dia, por quanto tempo. E aí, quantos comprimidos? Então, a primeira coisa que ele quer saber é quantos comprimidos. E de verdade, se você receber uma prescrição na sua mão, vai ser quantos comprimidos. Caso de comprimidos, né? Você vai precisar saber numa drogaria quantos comprimidos vai ser o total, tá? Então, quantos comprimidos aqui para o total dessa posologia. A segunda pergunta aí são quantas embalagens ao lado,
E aí, para isso, eu preciso olhar a embalagem. Então, destaquei as verdades, ou seja, entendi a informação que eu tenho e o que eu quero saber. Muito bem. Vamos interpretar a embalagem? Nesse caso, olha só, não tem um nome comercial, um nome em destaque. Aí você fala assim para mim, Dani, lógico que tem, aqui, ó, tá escrito, o laboratório. Não é o nome do produto. Esse é o laboratório que fabrica esse produto, nesse exemplo aqui. E aí, o nosso destaque fica direto para o nome do princípio ativo, que é, de fato, aquele item que é aquele insumo que faz a ação. Então, por isso, esse medicamento se trata de um genérico. Não tem o nome comercial. É o genérico, é o princípio ativo. Muito bem. E aí, esse dipirona genérico, a dosagem do produto é 500 miligramas. Essa dosagem é da embalagem. Certo? Dosagem da prescrição e dosagem da embalagem, que, por sinal, ufa, é a mesma, mas poderia não ser, certo? Ele é comprimidos e aí de uma forma muito orgânica, é porque eu estou enxergando que é comprimidos, então a dosagem ela é só miligrama. Por quê? Porque é um pó. Eu juntei um pó, né, comprimi e produzi o comprimido. E aí, outra informação que é importante a gente fazer a leitura, nesse caso, que a embalagem aqui do exemplo ficou um pouquinho desfocada, mas é só a gente contar quantos comprimidos nós temos aqui nesse blister. Isso aqui, essa embalagem primária aqui, embalagem primária é a que está em contato direto com o produto. Embalagem secundária é a que está em contato direto com a embalagem primária. Então, se caso esse blister viesse dentro de uma caixa, o blister é embalagem primária, a caixa é embalagem secundária. Aí já estou entrando em outro tema, porque assim, cálculos é interpretar, é a interpretação de tudo. Muito bem. Então, aqui, ó, tem Daniela, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 10 comprimidos nesse blister. Dani, isso não é cartela? É cartela, tá? Mas a gente pode aprimorar o nosso vocabulário técnico. Então, prefira blister. É um termo mais técnico aí em relação comparado com cartela. Bom, tudo bem. Então, feito isso, eu sei que eu tenho 10. Agora, vamos lá. Para saber o total da prescrição e depois o total, quantas embalagens, precisa de primeiro ter feito a que eu tenho. E aí, eu venho dando uma regrinha geral para vocês que substitui aí 2, às vezes 3 regras de 3. Para eu saber total de dispensação, eu olho primeiro por quanto por dose, quanto usar por dose, multiplico por quantas doses no dia, ou ao dia, né? Multiplico por quantos dias no total. E aqui a gente serve de novo para comprimido, para xarope, para solução, para gota, serve do mesmo jeito. E aí, o resultado aqui é exatamente o total da minha prescrição. Bom, vamos lá. Se a prescrição pede 500 miligramas e aqui eu tenho um comprimido de 500 miligramas, então, esse 500 miligramas, você concorda comigo que equivale a um comprimido? Então, quanto que eu vou tomar por dose? Um comprimido por dose, 500 miligramas. Quantas doses no dia? 2 vezes ao dia. Da onde você tirou isso? No caso, quantos dias? 5 dias. Total, né? Da onde você tirou isso? Tá aqui, ó, na posologia, que a gente já interpretou.
Percebe, gente, o cálculo é depois. Primeiro vem interpretar. E eu percebo que a maior parte da dificuldade nem tá no cálculo, tá na interpretação. Beleza. 1 vezes 2 é 5. Então, a gente tem 10. 10 o quê? Dani, porque você tá... Tá. Coloque unidades. A gente tá falando de 10 comprimidos. Ou seja, 10 comprimidos é o total da minha prescrição, certo? Certo. Quantas embalagens vai dispensar? Aí você vai olhar para o total que tem na sua embalagem, que, por acaso, são 10. Então, se eu tenho na minha embalagem aqui, no meu blister, tem 10 comprimidos, e eu preciso de 10 comprimidos para atender o total, então eu vou dispensar uma embalagem. Certo? Dúvidas? Comprimidos. E se esse cliente relatar pra gente que tem dificuldade de engolir o comprimido? Isso é muito comum. Com criança, com idoso, paciente acamado, né? É muito difícil engolir o comprimido sem engasgo. O técnico, pensando aí que um técnico atendeu, ou o próprio farmacêutico, né? O técnico, após ele confirmar com o farmacêutico que atender, beleza. Outras, que eu troquei, então, aqui, ó, para atender esse caso, eu troco a forma farmacêutica. Gotas é mais uma forma farmacêutica. Ó, lembrando aí, forma farmacêutica é como o produto se apresenta, com a forma dele. Então, comprimido é uma forma farmacêutica, gotas é uma forma farmacêutica, xarope é uma forma farmacêutica, solução oral é uma forma farmacêutica, glóbulos é uma forma farmacêutica. É a forma que ele se apresenta. Só que a gente não pode mudar a prescrição. Então, para a mesma prescrição de 500 miligramas, ó. Então, essa continua a ser a dosagem prescrita pelo médico. Prescrita pelo médico. Quantas? Olha lá, é isso aqui que ele quer saber. Quantas gotas? Então, destacar as verdades implica em descobrir o que ele quer saber para ver se eu estou respondendo o que ele quer saber. E aí, depois, ele quer saber quantos frascos eu vou dispensar na drogaria. Segunda pergunta aqui. Muito bem. Agora, eu vou ler a embalagem. Então, primeira coisa, ler o exercício ou ler a prescrição ali no real. Vou ler a embalagem. Se eu tenho essa aqui disponível, ó, eu deixei aqui do exercício anterior, porque a gente está falando da mesma prescrição do exercício anterior. Que vocês vão ver que aí a posologia vai ser a mesma, 2 vezes ao dia por 5 dias. A gente está trabalhando no mesmo contexto. Muito bem. Vamos lá para a nossa embalagem. Então, aqui, ó, eu tenho, como é um MIP, tem a indicação aqui. Aqui é o laboratório fabricante. Lá, dipirona. Então, não é uma referência que eu tenho já o nome do genérico, o nome do princípio ativo. Eu sei que se trata de um genérico. Cadê a dosagem, Dani? Aqui, ó. Essa é a dosagem da embalagem, que é a dosagem que foi produzida. Certo? Ó, dosagem prescrita, a dosagem da embalagem. A forma farmacêutica são gotas. Então, adianta eu falar quantos comprimidos? Não, porque não é comprimido. Adianta eu falar quantos ml ele coloca ou no copinho ou numa seringa dosadora? Não adianta, porque se trata de gotas. Então, eu vou ter que adaptar para gotas. Tudo bem. E qual que é a quantidade total, volume total do frasco? Tá aqui, ó. Então, nesse frasco tem um total de líquido 20 ml. Beleza. Entendi
Ó, a dosagem tá aqui e a quantidade total tá aqui. E, ó, a indicação de uso, pra gente ficar esperto também, por esse fabricante, ó, usa adulto e pediátrico. Pediátrico acima de 3 meses. Criança é um RN, tem 1 mês. Pode? Ok? Muito bem. Eu tenho dado uma outra regrinha para vocês. Além dessa aqui, que facilita muito a gente calcular o total da prescrição, ó. Ai, nossa senhora. Gente, eu tenho que ser controlada. Olha aqui. Além dessa regrinha, uma outra regra, vai, Dani, é assim, ó. Primeiro, para dispensação do medicamento, você olha se tem peso do paciente envolvido. Porque às vezes, ainda mais se for criança, eles muitas vezes não dão a dose. Tá vendo essa dose prescrita aqui? Às vezes o médico nem coloca, ele te dá o peso. E aí é uma indicação de quanto de miligrama por peso de paciente. Se tem esse raciocínio, a gente tem que começar daí. Não é que tem, tá? Mas é a forma como achei que ficava mais fácil para eu aprender e é assim que eu trabalho. Olhar para o peso. Dani, mas não tá falando paciente. Ótimo, não vou olhar para o peso já que não tem. Se tivesse, eu começaria daí. Essa regrinha ajuda a gente, assim, a olhar e falar, nossa, mas por onde eu começo? Como diz a minha mãe, quando você lê um exercício, minha mãe sempre me falou isso quando eu ia fazer provas, vestibular, enfim. Primeiro, a primeira vez que você lê, parece um leão. Aí você assusta com o leão e sai correndo, né? Ou se esconde. Aí, aqui, lê de novo, tira as informações, lê de novo, lê a embalagem, e a gente vai tentando transformar o leão em um gatinho. E isso aqui é aquela história assim, por onde eu começo? Calma, vamos tentar achar um raciocínio para começar? Começa do peso, caso tenha peso, que no caso não tem, mas se tivesse, fica aí a dica. 2, vou para a dosagem da embalagem. Certo? Beleza. E 3, gotas, eu adapto para gotas. E nesse caso tem. Então, nesse caso, tem peso? Não. Então, não olha para ele. Vamos começar da dosagem do medicamento. Qual que é a dosagem do medicamento? Da embalagem, hein? Vamos lá? Tá aqui, ó. 500 miligramas por ml. É daqui que eu vou começar. Isso, gente, parece uma informação só, mas são 2 informações. Isso é a primeira linha da sua regra de 3. 500 miligramas a cada 1 ml. Dani, mas da onde você tirou esse 1? Quando não tem nada aqui, ó, é 1 ml. Ser escrito 500 miligramas por 5 ml. Aí eu colocaria aqui 5 ml. Mas por quê? Porque aí estaria escrito. Eu tenho que sempre adaptar o que está escrito na embalagem. Então, se não está escrito na embalagem, não tem nada, isso significa 1, tá? Muito bem. Então, 500 miligramas para cada 1 ml. Percebe que eu já tenho 2 informações? Se a regra de 3, das 4 informações, eu tenho que ter 3, pô, já tem 2. E aí eu venho para outra regrinha. Aqui embaixo, eu vou colocar a dosagem, que é o que o médico quer. Unidade embaixo de unidade. Eu vou colocar 500 miligramas aqui? Não, por quê? Miligrama não é ml. Eu vou colocar 500 miligramas embaixo de miligrama. Unidade embaixo de unidade. Certo? Muito bem. E aí, aqui eu vou descobrir quantos ml. Dani, por que você está fazendo mais isso? Você está colocando unidade. Coloque. Essa é uma dica de coração que eu posso dar para vocês. Coloca a unidade, porque a gente não está trabalhando com 500 alguma coisa. A gente está trabalhando com 500 miligramas, que vai ser aplicado no paciente. É real. A gente está trabalhando com saúde, então a gente não pode correr o risco
de errar embalar a unidade. Confie em mim, coloca a unidade. E a unidade de cima na regra de 3, obrigatoriamente tem que ser a unidade de baixo. Se caso aqui estivesse escrito 0,05 gramas, eu não poderia pôr miligrama em cima e grama embaixo. Eu ia ter que transformar grama para miligrama. Ou miligrama para grama. O fato é, a unidade de cima tem que ser a mesma da unidade de baixo. Então, aqui eu já sei que aqui tem que ser em ml. Bom, para quem enxerga de uma forma mais rápida, se eu tenho 500 miligramas em cima e 500 miligramas embaixo, obviamente, aqui vai ter um ml em cima e um ml embaixo. Aí você olha para mim e fala, Dani, mas eu não enxerguei. Tudo bem, vamos fazer o cálculo. Regra de 3 agora. O de baixo multiplica o de cima do outro lado, de baixo multiplica o de cima do outro lado. Então, vai ficar x vezes 500 igual 500 vezes multiplicado por 1. X vezes 500 igual 500 vezes 1, 500. Beleza. O que está multiplicando de um lado da equação vai passar para o outro lado, dividindo. Então, x igual 500 já estava lá. O outro 500 passou dividindo. Ou seja, x igual 1, o quê? Porque está gritando, né? Alertar. 1 ml. Tenho que tomar, então, 1 ml por dose. Sim? Sim. Aí? Não. Sabe por quê? Sabe onde acabaria aí? Caso se tratasse de um produto xarope. Aí, xarope, visualiza comigo. Você fala do xarope, você coloca 1 ml num copinho ou 1 ml numa seringa dosadora. Mas se trata de gotas. E aí, ó por que essa regra aqui ajuda. Não tinha peso, tudo bem? Mas são gotas. Então, eu tenho que adaptar esse 1 ml para gota. Não adianta eu entregar uma embalagem que é gotas, são gotas, e falar para o paciente, toma 1 ml. Aí, pessoal, entra uma outra regrinha. Vou até tentar mudar aqui de cor. Para destacar aqui pra gente. Ó. Aí, a gente adaptou a dosagem, certo? Agora, a gente tem que olhar para gotas. O que eu tenho que fazer? Existe uma regra geral para adaptação de gotas. Essa regra eu preciso saber. Ah, Dani, mas você não falou nada. Eu preciso saber. Que é 1 ml equivale a 20 gotas. Essa é uma regra geral. Quando o produto tiver essa regrinha, tem a ver com densidade. Se você pegar 20 gotinhas, pingar numa proveta, 20 gotinhas, proveta é uma vidraria com graduação. Então, você vai pingando, vai dar 1 ml. Se esse produto for a base aquosa, principalmente, vai dar 1 ml. Dani, sempre 1 ml é 20 gotas? Não. Mas, sei lá, 80% dos casos, 1 ml é 20 gotas. Então, é o seguinte, se você estiver trabalhando num exercício, você vai usar, exercício, tá? Não é real, como um exercício. Eu vou usar a regrinha de 1 ml 20 gotas. Eu tenho que saber, porque é a regra que dá para a maioria dos medicamentos. Mas são todos? Não. Se o medicamento for diferente e você estiver trabalhando num exercício, provavelmente ele vai te dar aqui, ó, dado no próprio exercício. Tá? 1 ml igual 20 gotas. Ou, se for diferente, 1 ml 40 gotas. Ele traz essa informação, geralmente, se for diferente da regra geral. Ele pode não trazer nada, como esse, e o exercício te exigir saber que 1 ml é 20 gotas. Dani, mas e se fosse na prática? Meu paciente está lá na minha frente.
Numa prática de drogaria, você vai gravando, tá? Isso vem muito da experiência de um balcão de drogaria. Dipirona, por exemplo, são 20 gotas, 1 ml 20 gotas. Tem outros produtos que não são, o ml pode ser 25, 30, 40 gotas. Aí a orientação se você não sabe a relação, isso num caso real, tá? O paciente está na tua frente no balcão. Você não sabe, eu te oriento a buscar na bula desse produto, tá? Obviamente, você não vai abrir o medicamento, você vai procurar buscar pela internet. As farmácias já têm adaptação aí de bulário eletrônico, né? E checar aquele produto que você está dispensando, qual que é a conversão para gotas, em ml para gotas, tá? Te adianto que a maioria dos medicamentos, 1 ml é 20 gotas. Porém, se você é um caso real e você não sabe se checa no bulário, tá bom? Aqui, como é dipirona, 1 ml, 20 gotas. Então, essa é a relação da regra de 3. E agora, lembra que eu vou ter que adaptar para as gotas? Como é que eu adapto ml para gotas? Pela regrinha geral. 1 ml, 20 gotas. Quantos ml eu preciso? Eu tô precisando de 1 ml. ml embaixo, lá, de novo, ml embaixo de ml. Unidade embaixo de unidade. Esse é o mantra. Pra gente descobrir quantas gotas. E olha lá, exatamente o que eu preciso saber. E aqui, meu X vai sair em gotas. Novo, para quem enxerga de uma forma rápida, beleza, se eu tenho 1 ml em cima ou 1 ml embaixo, do outro lado, como a regra de 3 é uma proporção, uma regra de 3 direta, né? 20 gotas vai ser 20 gotas aqui embaixo. Mas, tá tudo bem, vamos fazer. O de baixo multiplica o de cima do outro lado, o de baixo multiplica o de cima do outro lado. X vezes 1 igual 20 vezes 1. X vezes 1 igual. 20 vezes 1, 20. X igual. O que está multiplicando passa do outro lado dividindo, certo? O 20 já está lá. Quem passa dividindo é o 1. Cuidado aqui para não inverter. Aí vai lá e coloca 1 dividido por 20. Cuidado. O 20 já está, ó. Igual 20. Isso já está lá. Isso permanece. Eu não mexo com quem já está. Quem está mudando de lugar é quem passa fazendo a operação inversa, tá? Então, fica 20 dividido por 1. Resultado, x igual 20, o quê? Dani, por que você tá gritando? Alertar, de novo. 20 gotas. Ou seja, galera, o paciente vai tomar 20 gotas por dose. Olha, num resumo de ópera aqui, agora, para vocês saberem, um comprimido de 500 miligramas, 500 miligramas equivale a 20 gotas. Então, se você tomar um comprimido de dipirona de 500, é a mesma coisa de você tomar 20 gotas. Mesma coisa em relação à dose, tá? Gotas é uma forma farmacêutica de absorção mais rápida, tá bom? Mas em dose eu tô falando, 500 miligramas. Um comprimido de 500 miligramas é igual 20 gotinhas. Dani, eu tô tomando 40 gotas. Você tá tomando, então, 2 comprimidos de 500 miligramas. Ou um comprimido de 1 grama. Essa é a equivalência real, tá bom? Beleza. E aí, então, na drogaria, eu tenho que descobrir quantos frascos eu vou dispensar, tá? No SUS também, mas estamos focando em drogaria. Vai valer essa regrinha geral aqui, ó. Quanto que eu tomo por dose, quantas doses no dia, quantos dias. Então, ó, vamos repetir aqui, ó. Quanto por dose, multiplico por quantas doses no dia, ou ao dia, né? E por quantos dias. Isso aqui é uma regra geral para saber posologia total. Quantos dias. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, pessoal, eu sei que se trata de gotas. Então, quanto que ele tá tomando? Quer ver?
Quanto que ele está tomando por dose? Ele toma 20 gotas. Quantas doses no dia? Como a gente está usando a mesma posologia do exercício passado, essa aqui, ó, 2 vezes ao dia por 5 dias. Então, quantas doses no dia? Eu acabei me escrevendo aqui, né? Eu tomo 2 doses no dia. Por quantos dias? Por 5 dias. Aí, isso aqui vai dar um total, 10, 200, né? 200 gotas. Esse é o meu total de 200 gotas, certo? Perfeito. Só que a hora que você vem para ver, porque aí eu vejo quanto que eu preciso e vejo quanto que tem no frasco. O frasco não fala pra gente, olha, tem 500 gotas. Ela fala, o frasco de gotas vai falar em ml. Ou seja, quando eu fizer esse cálculo para gotas, não adianta eu colocar quanto por dose aqui em gotas, porque meu total vai sair em gotas e o frasco não traz quanto, traz quanto em volume, que é quanto em ml. Ou seja, para o cálculo aqui de gotas, eu vou ter que, de frascos, perdão, eu vou ter que usar as 20 gotas, não equivale a 1 ml, que foi o que a gente fez? Então, eu vou ter que calcular em ml, porque meu frasco traz a unidade em ml. Ou seja, as 20 gotas se equivale a 1 ml. Então, quanto por dose? Eu vou estar tomando 20 gotas, que é 1 ml. Beleza. Vezes 2 vezes ao dia, vezes 5 dias. Ou seja, 1 vezes 2 vezes 5 vai dar 10. O quê? ml. 10 ml, pode ter certeza que vai ser as 200 gotas. Mas o frasco traz em ml. Ó, então, eu vou precisar de um total de 10 ml. O meu frasco tem 20 ml. Ou seja, se eu preciso de 10 e o total é 20, um frasco é o total para mim. Eu dispenso um frasco para esse paciente. É isso. Agora, uma outra discussão, tá, galera? Seguinte, people. Gotas a gente também pode fazer doação. Eu sei que dificilmente alguém vai doar gotas, vai doar a dipirona. Por quê? Porque é um MIP e se usa muito. Então, nem adianta, ele não vai fazer a doação, mas poderia doar. Por quê? Se eu tenho lá na minha casa sobrando, numa próxima vez que eu sentir as mesmas coisas, eu vou usar. E não necessariamente os mesmos sintomas é da mesma. Isso é muito. A gente tem que tomar muito cuidado com sobras em relação ao URM, que é o uso racional de medicamentos, tá? E como na drogaria a gente não fraciona nada, a gente dispensa o frasco inteiro, o glycer inteiro, a embalagem inteira. Nesse caso, você concorda comigo que se o meu frasco, vamos lá, tem 20 ml e eu tô usando só 10 nessa prescrição, vai me sobrar 10 ml, certo? Então, eu poderia sim falar de doação. Doação para onde? Claro que tudo depende do município que você mora. Eu falo que quando você está trabalhando em drogarias, é sua responsabilidade para dar uma informação completa para o paciente e fazer a sua obrigação de profissional da saúde, sim, toma que o filho é teu. Se você decidiu trabalhar na área da saúde, você tem várias obrigações e responsabilidades enquanto profissional da saúde. Uma delas é, busca na sua cidade aonde tem descarte de produtos, de medicamentos. Se a sua drogaria não faz, às vezes a drogaria comercial, né, ela faz descarte. Você orienta, olha, quando vencer o produto, descarta aqui. Se ela não fizer, obrigação, informa, olha, quando vencer, descobre, pesquisa na sua região ali onde a drogaria tá, aonde eu posso descartar, tem outra drogaria que descarte, tem uma unidade básica de saúde, uma UPA, uma OBDS, algum local de saúde pública que recebe produto vencido, aí você orienta para que ele não descarte na pia, no vaso sanitário, no lixo comum. Não é nem porque esse produto está dentro da validade, mas eu estou trazendo outro ponto de dispensação, que são as orientações. Então, para você orientar, paciente, faz o descarte correto em tal lugar.
E um segundo ponto, não é um caso que o produto que você acabou de comprar está na validade, mas sobrou. Pesquisa aí na sua cidade se existe um local que receba produtos, que você armazenou de forma correta e que possa ser doado para uma pessoa que não tem condição de comprar, tá? Minha cidade, que é a cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, a gente tem a farmácia da Gente, que recebe. Então, ela não recebe xarope, porque xarope é uma forma farmacêutica que contamina com muita facilidade. Mas gotas, a gente tem um outro esquema aí de embalagem. Então, a gente pode doar comprimido, gotas, até pomada, tá? Então, tudo bem, de pirona. Dani, mas aí não vai doar. Ok, já entendi essa parte. Mas poderia ser um outro tipo de produto, sei lá, um antibiótico, um anti-inflamatório, para dor, enfim, que ele poderia doar. Porque se ele tiver em casa, faz parte do uso irracional, porque ele vai usar de novo e tá errado, né? Sem saber o que você tem. Tá errado no sentido de, não sei o que eu tenho, vou lá, tomo uma medicação, um medicamento, e eu mascaro um sintoma, eu pioro o quadro, né? Orienta. Você pode fazer a doação na farmácia da Gente, ou em algum outro, né, projeto que tem aí na cidade de vocês que recebe, faça triagem e encaminhe para quem não consegue comprar medicamentos, ok? Então, faz parte aí do uso racional dos medicamentos. Certo, pessoal? Então, espero aí ter esclarecido, ajudado um pouquinho aí nas interpretações. Mais uma vez, percebam, não é só cálculo, é interpretar. Então, eu venho dando algumas dicas, me ajudaram, eu espero que ajude vocês. Essa aqui sobre a dica que eu dei sobre 1, olha para peso, 2, olha para dosagem da embalagem, 3, adapta para gotas, essa ajuda bastante a gente a saber, beleza, por onde eu começo agora? Com esse tanto de número, né? Então, mais uma vez, toma com o filho de vocês. A partir do momento que você está na área, a gente traz uma responsabilidade muito grande na dispensação, certo? Vamos lá que a gente tem bastante coisa para seguir estudando. Obrigada, pessoal, e até o próximo